dou a paz do Senhor nessa noite, amém? Amém? Convido você a abrir a tua Bíblia, Evangelho segundo escrever a João, João capítulo de número 1, a partir do versículo de número 43, João capítulo de número 1, a partir do versículo de número 43, enquanto você encontra esse texto, eu uso esse momento para agradecer ao Senhor, porque sem Ele não estaríamos aqui, e eu sempre começo. Alguém já me disse, você começa sempre agradecendo. Eu tenho motivos para agradecer. Jesus me devolveu a vida quando Ele me tirou daquela cama, sobre aquela depressão profunda, e disse, você vai voltar a pregar a minha palavra. Então eu tenho motivo de agradecer ao Senhor por isso. Então eu sempre vou começar agradecendo e lembrando que não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Foi Ele que me alcançou, foi Ele que colocou a alegria de volta no meu rosto, é Ele que sustenta as minhas pernas e segura nas minhas mãos para todo dia continuar caminhando e pregando a palavra dEle. Então eu tenho motivo de agradecer ao Senhor, agradeço a vida do Leandro, a vida do Bruno, agradecendo eles também, agradeço a Simone, a Marcela e cada um de vocês que estão aqui nesta noite, vieram não me ouvir, mas ouvir a palavra do Senhor. João, capítulo de número 1, o verso de número 43, a partir do verso de número 43, o texto diz assim: no dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontrar a Felipe e lhe disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontra a Natanael e lhe disse, nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe respondeu, vem e vê. Vou ler o verso de número 46 mais uma vez. E Natanael lhe disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe respondeu, vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse, de onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo, antes que Felipe te chamasse, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Antes que Felipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo, porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse, na verdade vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Se assente nesta noite adorando Jesus, porque Ele está neste lugar. Quando eu meditava nessa história, que há alguns dias ela saltou ao meu coração, Jesus me fez lembrar que vivemos dias de insatisfação. Parece que não existe ou que não há nada de bom para nós, ou que nada é bom o suficiente, nada satisfaz a nossa carência, a nossa necessidade de afeto, que dizem que nós temos, e que essa necessidade ela só pode ser preenchida ou suprida quando nos oferecem coisas, mas que essas coisas elas custam um preço caríssimo. Só que o texto ao qual lemos nesta noite, ao qual fazemos menção nesta noite, ele vai em direção contrária a esse assunto, ou a essas palavras que eu iniciei esse sermão. Porque se não há nada de bom, como de fato encontrar a satisfação? Se nada de fato consegue nos satisfazer, ou se nada de fato é bom, aonde vamos encontrar satisfação? A Bíblia diz que é na Galileia que Jesus ele vai iniciar a sua caminhada.
Todos os evangelhos, eles vão marcar a vida pública de Jesus. Mateus, quando ele inicia falando a respeito de Jesus, ele vai narrar a mudança de Jesus de Cafarnaum às margens do mar da Galileia. Marcos também, ele vai falar a respeito de Jesus, mas quando Marcos vai falar a respeito de Jesus, ele vai narrar a chamada dos primeiros discípulos, Simão e André, que também acontece à margem do mar da Galileia. Lucas também é fiel em narrar o princípio de Jesus, e quando Lucas, ele vai narrar este princípio, ele vai falar de Jesus, quando Jesus está voltando do deserto para Galileia, onde Jesus, ele vai ensinar na sinagoga. Mas João, quando João vai falar a respeito do ministério de Jesus, ou quando João, ele vai fazer menção de Jesus, João, ele vai dizer que Jesus, ele saía para Galileia. Quando Jesus está saindo da Galileia, ele vai chamar Simão e também vai chamar Pedro. Por consequência, ele vai encontrar Felipe e vai chamar Felipe também. A Bíblia diz que Felipe, ele passa a seguir. A Bíblia diz que Felipe, ele morava em Betsaida. A Bíblia diz que esta cidade, ela ficava na Galileia, localizada também às margens do mar. Quando Felipe é chamado por Jesus, imediatamente ele se apresenta até Natanael para dizer: nós encontramos aquele que Moisés, ele disse respeito na lei. Nós encontramos aquele que os profetas fizeram menção do seu nome. Quando Felipe traz esta informação a Natanael, Natanael fica espantado, porque Felipe, ele só não diz que encontrou aquele que de fato os profetas haviam feito menção do seu nome, mas ele diz: eu encontrei Jesus de Nazaré, e esse é o filho de José, o carpinteiro. A Bíblia diz que quando Felipe ele traz estas informações para Natanael, automaticamente Natanael vai abrir um paralelo, ou vai trazer uma interrogação. E qual é? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Natanael faz esta pergunta a Felipe, automaticamente Felipe vai responder dizendo: vem e vê. Ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe vai dizer: vamos lá que eu vou te mostrar. Vem e vê. A Bíblia diz que Natanael, que o seu nome significa Deus deu, ele era um estudioso das Escrituras. A Bíblia diz que ele acreditava em todas as verdades escritas no Antigo Testamento. Só que a Bíblia vai dizer a respeito de Nazaré, e Nazaré é um lugar onde Jesus, ele vai passar a sua infância e também a sua juventude. A história conta que os períodos romanos e bizantinos, a Bíblia diz que a cidade de Nazaré era uma vila insignificante. Então, quando Felipe vai dizer para Natanael que de Nazaré está vindo aquele que os profetas estão falando, automaticamente Natanael vai se lembrar da insignificância que Nazaré tem. É um lugar pequeno, de 700 a 900 metros de extensão, com 500 habitantes a essa época. Era um lugar que não era bem visto, era um lugar que não era apreciado. Natanael está olhando e está dizendo: como aquele que os profetas fizeram menção, como aquele que Moisés escreveu na lei, pode vir de um lugar como esse? A cidade é pequena, ela não é bem vista, a cidade não é tão habitada, a cidade não carrega status, a cidade não carrega nada que lhe chame a atenção. Como é que o nazareno pode vir de lá? Mas quando Felipe está olhando para Natanael e está dizendo: vem e vê, Felipe está dizendo para Natanael: é verdade, Nazaré é tudo isso que você estava dizendo, Nazaré é tudo isso que você disse, é insignificante, os habitantes são insignificantes, ela não carrega um status, ela não carrega uma boa fama, mas ela era tudo isso antes de Jesus chegar lá, porque depois que Jesus pisou o pé em Nazaré, a história dela foi mudada. Não, você não entendeu. Quando Natanael está olhando para Felipe, está dizendo: ela não tem aparência que carrega o Messias, ela não tem aparência que carrega profeta, ela não tem aparência
se cumprir lá. Felipe está olhando para Natanael e está dizendo: é verdade, o que você fala é verdade, mas tudo isso era antes dele pisar o pé lá, porque depois que ele pisou lá, a história de Nazaré mudou. Ninguém olha para ela mais da mesma forma, o nome dela não é mencionado da mesma forma. Não, você não entendeu, perdeu a oportunidade de dar glória a Deus, porque antes de Jesus chegar na história da tua vida, você também não era ninguém. Ninguém sabia o teu nome, ninguém sabia da tua história, mas o dia que o meigo nazareno pisou o pé na tua história, hoje você tem nome, hoje você tem identidade, hoje a tua história foi mudada depois que ele pisou o pé lá. Natanael está olhando para Felipe e está dizendo: não tem como. Nazaré não é mencionada. A história vai dizer que Nazaré não é mencionada nos textos anteriores do Antigo Testamento. Nem Flávio Joséfo faz menção dela, tão menos o Talmúdio faz menção de Nazaré, diante da sua insignificância. Tem Natanael olhando, dizendo: não pode ser. Não pode ser que lá em Nazaré carrega um profeta. Não pode ser que de Nazaré vai vir o Messias. É bem da verdade que Jesus, ele não vai nascer em Nazaré, ele vai nascer em Belém. Mas a Bíblia diz que ele passa a sua infância e juventude em Nazaré. Então ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Mas agora Felipe, ele carrega uma informação importantíssima, e ele precisa passar esta informação para Natanael. Mas quando Natanael recebe esta informação, ele vai dizer: não pode ser, Nazaré não pode carregar profeta. Mas em Felipe, cheio de ousadia, sabendo com aquele que ele encontrou no caminho, e diz: você não está acreditando naquilo que eu estou dizendo? Então vem para você ver o que está acontecendo em Nazaré. Vem para você ver que depois que ele pisou lá, a história de Nazaré foi mudada. Você não entendeu, porque tem um cortejo saindo de Naim, tem uma mulher que está sepultando o seu filho, tem gente chorando, a cova já está aberta para sepultar o filho desta mulher. Mas na entrada de Naim vem vindo Jesus, o meigo nazareno. Antes de Jesus entrar em Naim, o que acontece? Antes de Jesus entrar em Naim tem funeral, antes de Jesus entrar em Naim tem cortejo fúnebre, antes de Jesus entrar em Naim tem uma mãe que chora a perca do teu filho. Mas depois que Jesus pisa o pé na entrada de Naim, tem mão no esquife para dizer: a ti te digo, levanta-te. A ti te digo, levanta-te. Antes dele chegar, a gente carregava uma história, mas depois que ele chegou, a gente carrega outra. Antes dele chegar, você carregava tantas coisas, mas depois que ele pisou o pé lá na tua Nazaré, você tem coisa para contar. Alguém olha para você e diz: isso é antes, deixa eu te contar o que ele fez agora. Isso é antes, deixa eu te contar o que ele fez agora. Porque eu prego a palavra e eu não prego por mérito próprio, eu prego pela misericórdia de Deus. Na minha casa não tem pregador, na minha casa não tem pastor, na minha casa não tem obreiro. Eu sou neta de uma senhora analfabeta de 92 anos, que ainda encontra força para dobrar o joelho, mas a vida dela não foi fácil. Ela foi viúva aos 25 anos com uma criança pequena no seu colo. Ela passou 5 anos de um luto profundo. Teve a oportunidade de casar novamente. Ela teve outros 4 filhos. Um dos seus filhos, aos 25 anos, foi diagnosticado como esquizofrênico. A casa caiu. Ela dizia: agora o que eu vou fazer? Mas ela não deixou de dobrar o joelho. Alguém olhava para a casa dela e dizia: daí não vai sair nada. Alguém olhava para Nazaré dela e dizia: daí não vai ter nada. Alguém olhava para Nazaré dela e dizia: está caída, está falida. Mas um dia o meigo nazareno resolveu passar lá. Um dia o meigo nazareno resolveu pisar o pé na casa da senhora analfabeta, que nunca quis fazer parte do círculo de oração, porque achava uma ofensa ela ir na frente com a pasta e não saber ler. Ela dizia: não, para Deus não é de qualquer jeito. Eu vou ficar sentada lá porque eu não vou
envergonhar o reino. Eu não vou cantar num ciclo de oração. Pode deixar eu cantar aqui na cadeira mesmo. Pode deixar eu adoro aqui na cadeira mesmo. Ela congregou por 50 anos na mesma igreja. Não faltava um culto. Era vigília, ela me fazia ir, estava lá. Era oração, ela me fazia ir, estava lá. Era culto na manhã, ela dizia: hoje não pede café porque eu estou de consagração. Porque um dia o meigo Nazareno pisou os pés lá dentro da minha casa e me liberou uma palavra. E qual é a palavra, avó? Vai ter profeta dentro dessa casa. Vai ter pregador da palavra dentro dessa casa. Eu não sou filha de pregador. Meu pai era um bebum, prostituto, envergonhou a família, envergonhou a casa. Mas quando eu levantei as minhas mãos para Jesus, aos meus 9 anos, Ele me disse: a partir de hoje te faço pregadora da minha palavra. A genealogia da minha casa não permitia ser pregador. A história da minha vida não permitia subir ao altar. Mas um dia Ele decidiu pisar o pé lá na Nazaré da minha vida e dizer: eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou cumprir. Você não está entendendo que isso que estão falando era o antes. Começa a contar o que ele já fez. Você não está entendendo que isso era antes dele chegar em Nazaré. Porque depois que chegou, olha você aqui. Depois que chegou, olha você aqui. Depois que ele pisou lá em Nazaré, olha você aqui. Minha avó fazia eu acompanhar ela em tudo culto. Tinha dia que domingo que eu falava graças a Deus, porque na igreja que ela era começava 1h da tarde e terminava 7 horas da noite. Eu falava: é muita hora, eu vou ficar com fome. Ela dizia: não se preocupa não. O dia que eu achava que não tinha dinheiro, ela dizia: eu sou preparada, já guardei um dinheirinho para esse mês, você ir todos os domingos na igreja. E fica tranquila, no final do culto ainda dá para comer uma coxinha. Mas você vai porque ele pisou aqui e me liberou uma palavra. Você vai porque ele pisou aqui e aqui tem promessa. Quem olhava para Nazaré da minha avó dizia: daí não vai sair nada, aí não vai acontecer nada. Mas um dia ele desceu naquela casa, pai. Um dia ele pisou naquela casa e liberou uma palavra para uma senhora que carrega aos 92 anos esta palavra, e ainda ela tem vigor para dizer: eu não vi isso cumprir, mas vai cumprir. Eu não vi isso acontecer, mas vai acontecer. Eu não vi isso chegar, mas vai chegar. Ele vai fazer. Natanael está olhando daí. Ele está dizendo: pode vir alguma coisa boa. A estrutura da cidade não é atraente. O que tem na cidade não é atraente. Não é atraente. O que eles carregam não é atraente para que Jesus entre lá e venha de lá. Você não está entendendo. Porque se você estivesse entendendo, você estava glorificando o nome dele. E isso não é por emoção, é para entender que se você continuasse vivendo aquilo que você estava vivendo, as pessoas teriam a mesma concepção que tinham anteriormente a você. Mas o dia que Jesus ele pisou na Nazaré da sua vida, alguém olha para você e diz: eu te conheço, mas antes você era assim, antes você fazia assim, antes a tua história é assim. Daí você vai dizer: é verdade, antes eu era tudo isso que você está falando. Mas um dia ele resolveu chegar em Nazaré. E o que aconteceu? Vem aqui para você ver o que aconteceu. Ele me libertou, ele me salvou, ele me curou, ele me encheu da presença dele, ele me fez mulher de Deus, ele me fez homem de Deus. Eu sou cheio da graça dele, eu sou cheio da presença dele, porque ele decidiu. Eu vou ficar aqui até você melhorar. Este glória a Deus não é você. Ele decidiu.
Esses dias eu digo que foi a melhor experiência que eu tive com Deus. Porque há quem diga que a coisa mais maravilhosa é quando você prega numa igreja cheia, lotada de pessoas. Mas eu digo para você que o maior desafio é pregar para crente. Uma amiga disse assim: Mari, eu recebi um convite e eu quero muito que você vá comigo. Elas vão te ligar e vocês combinam lá como nós vamos fazer, mas essa minha amiga, eu já devo ter dito a respeito dela aqui, aquela pessoa que um dia estava na igreja, outro dia não estava, e um dia uma amiga chegou a ela e falou: preciso levar algo para o exterior, e ela disse: eu vou. Então ela fez algumas viagens internacionais levando drogas. E para ela estava tudo bem, tudo legal, porque ela estava conhecendo vários países, estava vivendo da forma que ela queria. Mas no domingo ela estava na igreja dizendo: ele entrou na Nazaré da minha vida. Depois que ele entrou, tudo mudou, mas de fato não tinha mudado. Então ela, em uma dessas viagens, a pessoa que havia contratado a denunciou, porque a que estava vindo depois dela estava com mais droga. Então lá em São Paulo, no aeroporto, ela foi presa pelo tráfico internacional de droga. Eu acho que ela estava indo para a Irlanda dessa vez. E lá dentro da prisão, Jesus decidiu entrar na Nazaré da vida dela. Lá dentro da prisão, ela teve as suas maiores experiências. Ela foi presa no Carandiru. E ela contando, parece não haver nexos em suas palavras, porque ela disse que ela seria condenada a 16 anos de prisão, a mãe dela morando em Foz, o irmão dela envolvido com droga e ela presa lá em São Paulo. Ela disse que na fila de visita, uma senhora teve infarto fulminante, a filha dela na mesma cela que ela, filha única, quando soube que a mãe morreu na hora da visita, entrou numa depressão profunda e morreu dentro da cela. Havia uma outra mulher viciada no crack que quando a liberdade dela saía, ela dizia: eu não quero sair daqui, porque aqui eu como. É ruim, mas aqui eu como. Aqui não chove em mim, aqui ninguém me bate. Então todas as vezes que saía a possibilidade dela sair da cadeia, ela chorava e pedia para ficar. E ela dizia essas coisas e quando foi ter a audiência, ela ciente que seria condenada a 16 anos de prisão, ela diz: Jesus, se o Senhor entrou na Nazaré da minha vida e tem poder de fazer tudo novo, eu quero pagar o que eu cometi, mas deixa pelo menos ser 5 anos. 5 anos eu fico aqui, 5 anos eu suporto. E ela teve audiência, mas foi a audiência por videoconferência e o promotor disse para ela: bom, senhora, aqui saiu a sua sentença e a senhora está condenada a 5 anos, 3 meses e 2 dias de prisão. Quando disse 5 anos, ela começou a gritar e dar glória a Deus. E ele disse: eu não estou entendendo. Ela disse: não, é um negócio que eu fiz com Deus, porque eu entendi que ele entrou na Nazaré da minha vida. Ele disse: então espera aí, deixa eu terminar. Esses 5 anos você não vai cumprir aí dentro, é que não dá tempo, mas amanhã você vai cumprir pro lado de fora esta prisão. Você só precisa vir assinar todos os meses para que de fato você não seja presa novamente. Então ela teve possibilidade de sair. Ela escreveu um livro e passou a contar o seu testemunho nos presídios. E era mês das mulheres, então ela disse: Maria, eu vou lá contar o meu testemunho, mas eu quero muito que você leve uma palavra. E uma dessas mulheres veio aqui no culto, que trabalha no presídio, viu o culto e disse: pode chamar. Então eu fui, estava muito quente, lá não tem ventilador, o ar-condicionado estava quebrado, e todas aquelas mulheres do lado de lá, daquela grade, olhando, com aquele olhar de desconfiança, eu dentro de mim, morrendo de medo. Falei: se dá uma rebelião aqui, eu tenho 2 filhos, quem vai cuidar dessas crianças? E aquelas mulheres foram entrando e sentando, e elas te mediam de cima a baixo, e eu dizia: Jesus, o que eu vou falar para elas? E Jesus me disse: fale do dia que eu pisei na Nazaré da sua vida, porque tem mulheres aqui sofrendo de depressão. Eu nunca vou me esquecer que tinha uma jovem grávida e Jesus mandou falar com ela. Ao final, aquelas mulheres fazendo fila do lado de lá daquela grade, para quê? Para pegar na minha mão e dizer: obrigado, porque eu estou entendendo
alegria. Eu estou grávida. E quando eu engravidei, eu pedi para Deus que fosse um menino. Eu já tenho 3 meninas. E eu fiz a semana essa ultrassom. E é menino. E você não sabe. O nome dele vai ser Isaac. Porque Jesus vai me devolver a alegria. Eu vou sorrir novamente. Veio outra e disse: você não sabe. Eu estou desviada há tanto tempo. Eu servi a Jesus a minha vida inteira. Mas eu entrei num relacionamento que me trouxe para dentro dessa grade. Veio uma outra senhora e dizer: eu só tinha um filho. E meu filho acabou de falecer. Eu não tenho mais ninguém. Eu dizia: Senhora, a senhora tem Jesus. Jesus é suficiente. Jesus vai cuidar da senhora aí. E aquelas mulheres, elas começavam a louvar. Você não sabe o que é louvor. Você não sabe o que é louvor. Aquelas mulheres, elas louvavam com a alma. Daí você vai me dizer: está louvando porque está do lado de dentro. Não. É porque para elas não tem mais chance de dar certo. Então a única coisa que elas podem fazer é louvar. E elas louvavam. Era 2 horas que foram dadas para a gente. Mas parece que eu passei uma vida inteira lá do lado de dentro, pingando suor para tudo quanto é lado. Porque o ar-condicionado não funcionava. E elas diziam: não para culto, não para a palavra, não para o louvor. Teve uma que me dizia: eu estou sentindo um negócio. Eu dizia: o quê? Eu estou sentindo as pisadas de um homem que está entrando na história da minha vida para dizer: não acabou. Isso que estão dizendo ao teu respeito não é a palavra final, porque hoje ele vai pisar na história da tua vida. Hoje ele vai pisar na história da tua família. Hoje ele vai pisar na história da tua casa e vai fazer algo novo. Ao final, quando fomos fazer a oração, essas mulheres se lançaram ao chão. E elas não choravam, elas gritavam. Quando eu olhei lá no fundo, estava a carcereira chorando e dizendo: eu sou desviada. Faz tanto tempo que eu abandonei a presença de Jesus. E para mim não tinha mais jeito, para mim tinha acabado. Mas enquanto você pregava, eu sentia a presença dele. E hoje eu quero esse Jesus novamente. Hoje eu quero esse Jesus de volta. Você antes dele era uma coisa, depois dele você tem motivo para adorar. Antes dele a tua história era fracassada. Antes dele você era derrotada. Antes dele você era vazia. Mas depois que ele pisou na Nazaré da sua vida, você tem tanta coisa boa para contar. A enfermidade veio, mas não te matou. A decepção veio, mas não te matou. A porta veio, mas não faltou providência. O vento soprou, balançou de um lado para o outro. E não é que você está aqui de pé, para glorificar o nome dele. Depois que ele chegou na nossa vida, a gente tem muita coisa para contar. Você não está entendendo isso? Você não está entendendo isso? Que antes de dele chegar, você se preenchia com tantas coisas e continuava vazio? Você não está entendendo que antes de você chegar, você se preenchia com tantas coisas e continuava vazio? Mas depois que ele chegou, pode estar tudo dando errado, mas você está dizendo: está tudo dando errado, mas eu tenho paz. Está tudo bagunçado, mas eu deito e durmo. Está dizendo que não vai acontecer, não vai chegar. Mas depois que ele chegou, eu tenho a convicção que o choro pode durar uma noite inteira, mas que de manhã, Sofia, vem a alegria. De manhã alguém vai bater na minha porta e trazer aquilo que eu preciso. De manhã o diagnóstico vai ser revertido. De manhã quem foi vai voltar. Porque depois que ele chegou, a história da nossa vida mudou. Eu não sei a tua, mas a minha mudou. É por isso que eu vou levantar a minha mão para adorar o nome dele.
Aí eu te faço uma pergunta e não me responda. Responda para você mesmo. Quem era você antes dele chegar? Quem era você antes dele chegar? Eu gosto de ir em Ibiporã. Não porque a cidade é bonita, porque a cidade é feia. Perdão aí os irmãos do fundo. Mas eu gosto de ir em Ibiporã, porque quando eu chego em Ibiporã, a primeira coisa que eles falam: você conhece o Fábio? Ele já virou prefeito de Ibiporã, vereador. A primeira coisa que eles falam é: você conhece o Fábio? Conheço. Daí as pessoas dizem: menina do céu, era coisa terrível, mas o que Jesus fez na vida dele... Eles olham e dizem: menina, você não sabe. Meu parente conhece ele lá das antigas. Era coisa de maluco. Mas o dia que Jesus pisou na Nazaré dele, hoje é pregador, hoje é obreiro, hoje é homem cheio da presença do Senhor. É que você não conheceu lá no passado. Eu disse: não queria conhecer mesmo. Estou correndo dele. Mas agora é homem de Deus, cheio da presença de Deus. Porque Jesus pisou na Nazaré da vida dele. Tem dúvida? Vem e vê o que Jesus já fez. Tem dúvida? Vem e vê o que Jesus já fez. Quem era você antes dele pisar na Nazaré da sua vida? A Tila teve que quase morrer para entender. Quem era você antes dele chegar? Porque antes dele chegar em Betânia, tem duas mulheres que choram e dizem entre si: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é antes dele chegar. Antes dele chegar, tem duas mulheres que sepultaram seu irmão já faz 4 dias. Isso tudo é antes dele chegar. Porque quando ele chega para dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Elas vão dizer: eu sei. E também sei que o meu irmão vai ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Só que isso é antes dele chegar. Porque quando ele chega, ele diz: aonde é que colocaram? Vem aqui, Jesus. Mas já faz 4 dias. Por que Jesus não veio ontem? Por que não veio anteontem? Por que não veio quando a gente chamou? Eu não podia vir quando vocês chamaram. Porque o que vocês queriam era cura. O que eu vim para trazer é vida. Não dava para ter vindo antes. Porque o homem diz que ao 3º dia ainda tem possibilidade de ressuscitar. Mas eu vim quando o recurso do homem acabou. Quando o homem diz que não tem mais jeito. Quando o homem olhou que disse que acabou. Daí eu cheguei. Cheguei para quê? Para perguntar onde é que colocaram. Aonde é que colocaram? Colocaram aqui, Jesus. Então tire a pedra. Para quê? Porque antes de eu chegar tinha morte. Mas depois que eu cheguei tem Lázaro. O que? Jesus vem para fora. Antes de eu chegar tinha morte. Mas depois que eu cheguei tem vida. Antes isso era antes dele chegar. Depois que ele chegou, Lázaro sai. Daí você imagina para quem está lá. Porque eu sempre digo que no cenário de milagre sempre vai existir aqueles que estão presentes só para atestar a morte. Eles trabalham no ML. Eles estão lá para atestar a morte e recolher o corpo. A função deles dentro do cenário de milagre é essa: atestar a morte e recolher o corpo. Eles estão dizendo: faz 4 dias, nem se quisesse dar. Daí Jesus diz: é antes de eu chegar. Porque agora que eu cheguei, dá, vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. E isso é antes de eu chegar. Porque antes dele chegar na casa de Jairo, que vai até Jesus dizer: minha filha está doente. Jesus tem que parar no meio do caminho para atender uma mulher que toca nele esperando receber um milagre, de fato recebe. Jairo está do lado. Imagine você indo até Jesus pedir um milagre. Jesus para atender outra pessoa que recebe o milagre. E quando você chega na porta da tua casa, alguém olha e diz: não pede mais nada, porque já morreu. Já morreu, para de incomodar ele. Se eu fosse Jairo, eu dizia: poxa vida, Jesus, se o Senhor não tivesse parado lá na entrada da cidade, a gente tinha chegado a tempo de fazer um milagre na vida da minha filha. Mas Jairo não fala nenhuma palavra. Quando tudo
que morreu, Jesus libera uma palavra e qual ela não está morta, ela só está dormindo. Aqueles que estão ali só para testar a morte estão olhando dizendo, eu conheço de morte, ela já está gelada, ela não tem mais pulsação, faz certo tempo que ela já faleceu. E Jesus mais uma vez olha para dizer, não, isso aí era antes de eu chegar, ela não está morta, mas ela dorme. Não, Jesus, a gente entende de defunto, entende nada, ou melhor, pode entender de defunto, mas eu entendo de vida. Ela não está morta, mas ela está dormindo, ela não está morta, mas ela está dormindo. A Bíblia diz que então eles vão rir. É mais ou menos eles dizendo assim, ele não sabe do que está falando, e não sabe da experiência que a gente tem com o morto. Ela está morta. A Bíblia diz que Jesus tira todo mundo, só chama o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, entra e fecha a porta. Antes de Jesus chegar, tinha atestado de óbito. Depois que ele chegou, ele diz, não é morte, é sono. É só um sono, a menina só está dormindo. Só que agora ele fecha a porta, para quê? Porque quando Jesus chega e alguém está atestando a morte, Jesus libera a palavra. E qual é a palavra? Talita cumi. Menina, te digo, levanta-te. Antes de Jesus chegar tinha morte, mas depois que ele chegou, tem talita cumi para a vida de alguém. Antes de Jesus chegar, alguém estava dizendo que não ia dar mais certo. Alguém havia dito que acabou, mas depois que ele chegou, ele libera uma talita cumi para a vida de alguém para dizer, menina, te digo, levanta-te. O que eles estão dizendo é antes dele chegar, porque depois que ele chegou, tem menina, levanta-te. A Bíblia diz na conversão de Saulo, em Atos capítulo de número 9, que ao ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele é levado cego. E a Bíblia diz que Ananias tem uma visão a qual o Senhor o manda ir até o encontro de Saulo para orar. Quando Ananias recebe essa visão, ele vai dizer, não dá, não tem como, é difícil e impossível. Por quê? Porque Saulo persegue. O Senhor não sabe? Ele veio aqui com cartas do sumo sacerdote para perseguir e assolar a sua igreja, para levar aqueles que estão lhe anunciando preso de volta para a sua cidade. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer, é verdade, isso tudo que você está falando é verdade, não há mentira em nenhuma das suas palavras, mas isso é antes de eu encontrar com ele em Damasco. Antes de eu encontrar com ele em Damasco, ele perseguia. Antes de eu encontrar com ele em Damasco, ele assolava. Antes de eu encontrar com ele em Damasco, ele era difícil. Antes de eu encontrar com ele em Damasco, é verdade, ele ficou lá vendo apedrejar Estevão. Tudo é verdade isso. Mas depois que eu encontrei ele em Damasco, eu tenho uma palavra. E qual é? Atos capítulo de 9, versículo de número 15. Vai por quê? Vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra. Antes de Jesus chegar, era perseguidor. Antes de Jesus chegar, afrontava o evangelho, mas depois que Jesus chegou, é vaso escolhido, é vaso escolhido, é vaso escolhido. Não, perdeu a oportunidade de melhorar essa glória. Antes de Jesus chegar era perseguidor, mas agora que Jesus chegou, é vaso, é vaso, é vaso, é vaso. Aí eu te pergunto de novo, quem era você antes dele chegar? Quem era você antes dele pisar em Nazaré? Quem era você? Quem era você antes dele chegar lá no teu bairro? Quem era você antes de te encontrar lá na balada? Quem era você? Quem era você para a sua família antes de Jesus chegar na sua vida? Mari, mas eu sempre fui da igreja. É possível sempre ser da igreja e não ter Jesus. É possível viver na igreja e não carregar Jesus. É possível ser da igreja e não ter a presença dele. Mas quem é você depois que ele de fato chegou na sua vida? Quem você se tornou? Porque quem você era, você já sabe. Você tem realidade, você tem noção de quem
quem era você antes de Jesus chegar. Aleluia, glória a Deus. Mas quem é você depois que ele chegou, depois que ele pisou na história da tua vida? Maria, eu continuo sendo ninguém. Eu vou orar por você e colocar a mão na sua cabeça, porque eu não conheço nenhum cenário que Jesus pisou o seu pé e a história não foi mudada. Se Jesus não tivesse entrado lá na zona sul da cidade, tivesse entrado na boca de fumo, tivesse entrado nos bocós e gritado: Leandro, tu és para mim o vaso escolhido, ele não estaria aqui. Mas um dia alguém olhou para ele e disse: não vai dar nada, não vai ser nada, não pode vir nada bom daí. Mas vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus passeando pela cidade, dizendo: eu vou visitar a zona sul da cidade, porque tem alguém que precisa me encontrar, precisa me encontrar, Quem era você antes dele? Quem era a gente antes dele? Quem era? Quem era você antes dele pisar na sua história? Quem era? Felipe precisa dizer para Natanael: isso tudo é verdade. Mas depois que ele pisou lá, oh glória, oh aleluia, Jesus, me ajuda aqui, meu Pai. Depois que ele pisou lá, vem, me acompanha. É mais ou menos assim: vem que eu vou te contando no caminho, e lá você vê com seus próprios olhos o que ele já fez. Quem era você antes de Jesus chegar na história da sua vida? Você precisa entender que quem não tem história com ele, inventa história com ele. E você já tem uma história com ele. Quem não tem história com Deus, inventa história com Deus. Quem não tem vida com Deus, inventa vida com Deus. Quem não valoriza esse momento aqui, quem não valoriza o que está acontecendo aqui, quem não valoriza cada pisada que ele precisou dar para te encontrar. Não foi você que encontrou ele, foi ele que te encontrou. Não foi você que abraçou ele, foi ele que te abraçou. Porque eu posso falar porque ela é minha amiga, mas a Vitória se preenchia com a balada, com as coisas desse mundo. Você acha mesmo que ela tinha força para encontrar ele? Mas ele decidiu encontrar ela, abraçar ela, deixar ela constrangida no ambiente que ela estava, para dizer: aqui não é o teu lugar, aqui não é a tua história, eu tenho uma história nova para a sua vida. Todo dia Jesus escreve algo novo, todo dia Jesus registra algo novo. E se eu perguntar para ela quem era você antes de Jesus pisar na sua Nazaré, ela vai dizer: eu era perdida, eu estava desarraigada, eu era vazia, mas depois que ele entrou na minha vida, eu sou preenchida, eu sou realizada, eu sou feliz. Mas quem era você? Eu quero que você pense, porque o dia que você entender quem era você antes dele e quem você se tornou depois dele, você vai aprender a valorizar esse momento aqui. O dia que você entender quem era você sem ele e quem você se tornou depois que ele pisou na Nazaré da sua vida, você não vai vir num culto como esse simplesmente por vir. Você não vai vir num culto como esse para dormir. E ó que eu grito e tem gente que está dormindo. Você não vai vir num culto como esse para mexer no celular, não vai. Daí não adianta você sair para lá e dizer: a pregação foi ruim. Não fui. Você que adorou de forma incorreta. Você que não valorizou aquilo que ele já fez. Você que se esqueceu quem você era antes. Porque se na tua memória você se lembrasse quem era você antes e quem ele te tornou agora, você já tinha pulado dessa cadeira, já estava adorando, já estava em lágrimas dizendo: eu era nada, agora eu sou tudo na presença dele. Eu era bastardo, mas agora eu sou filho. Eu era perdida, mas agora eu sou geração eleita. Eu não tinha valor para ninguém, mas ele me valorizou na cruz do Calvário. Eu era ninguém, mas agora eu tenho nome, 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 eu tenho nome. Eu estou pregando para uma igreja que tem nome, que entende que não era nada, mas depois que Jesus
chegou é tudo. Só você que acredita nesta verdade, levanta a mão para adorar, levanta a mão para bendizer. Será que você pode levantar sua mão e glorificar o nome dele por isso? Será que você pode levantar a tua mão e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu não era nada. Obrigado, Jesus, porque hoje eu sou filha, eu sou filho, 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 eu sou filha, eu sou filho. Será que você pode levantar a tua mão, pelo amor de Deus, e agradecer o céu por aquilo que Ele escreveu de novo na tua história? Será que você consegue? Yabai, acalabai, ohai, yabai, acalabai. Alabando que me ai, alai, o que me abai, arrei, arrebides. Adalabai, que me abai, ohes. Sinta a graça do Senhor neste lugar. Quero convidar o Gustavo para me ajudar. Gustavo, acorda, meu filho, vai lá no louvor para mim, em nome de Jesus. A Bíblia diz, fica de pé que a gente vai terminar já. A Bíblia diz que então Natanael vai dizer para Felipe vai dizer para Natanael: vem e vê. Quando Natanael se aproxima de Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai fazer menção a respeito de Natanael, dizendo: aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. A Bíblia diz que então o Senhor, Natanael pergunta ao Senhor: de onde é que tu me conheces? Jesus vai dizer: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. É mais ou menos ele dizendo assim: não foi Felipe que te chamou. Antes de Felipe te chamar, eu já tinha te visto, eu já tinha te encontrado. Eu já sabia quem você era. Eu já tinha escrevido uma história nova para você. Antes de Felipe te chamar, eu te contemplei debaixo da figueira. E eu quero fazer um convite, mas precisa ser rápido. Só para você que entendeu que você não era nada antes dele. Só para você que está entendendo esta palavra, que antes de Felipe te chamar, que hoje Jesus te viu debaixo da figueira para viver uma nova história com Ele. Tem que ser rápido. Eu não vou buscar ninguém, e se não vir ninguém não tem problema. Eu te convido a vir aqui à frente, a gente vai orar, enquanto o Gustavo vai louvar nesta noite. Jesus não
não fala com quem faltou. Quem faltou, ele está visitando lá.